Vou escrever hoje, ó. Então, hoje, gente, há pedidos, como sempre, eu vou estar falando um pouquinho sobre proteção espiritual. Por que a proteção espiritual? Foi um tema até que a gente pediu, né, numa dos primeiros dias, quem quisesse, né, sugestões, né, do que a pessoa gostaria de saber. E aí uma delas foi a questão da proteção espiritual. Eu anotei aqui porque é bastante coisa, senão eu posso esquecer alguma coisa. Mas como é bastante coisa, eu não vou ficar hoje a noite inteira falando aqui, pelo amor de Deus. Então, eu vou falar algumas coisas e daí depois a gente pode até voltar em alguns deles, né, para a gente falar especificamente. E assim, por que a gente precisa de proteção espiritual, né? O que seria a proteção espiritual? Infelizmente, né, nós estamos num mundo de dualidade, num mundo em que algumas pessoas têm inveja, querem as nossas coisas, então a gente não sabe muitas vezes o que fazer. E se a gente não está bem, porque assim, se você está bem, todo mundo pode estar olhando mal para você, pode estar mandando energia ruim para você, não acontece nada. Agora, se você vacilou, já era. Você pega. Aquilo acaba chegando até você. Você querendo ou não, aquilo chega. E claro, daí existem N coisas que a gente pode fazer para se proteger. E quais seriam essas coisas? Que tipo de coisas a gente pode fazer, né? Então, assim, aqui eu até sei, eu falei, gente, a gente sabe tanta coisa e muitas vezes a gente não usa. É isso que é o legal. Você fala, gente, depois a pessoa falou disso e eu tenho e eu não uso. Aí eu já estou até com algumas coisas que me protegem. Só para vocês saberem. Isso aqui me protege? Ah, tem gente que usa, quando criança era pequena, não usava figuinha, fitinha vermelha. Então, o que seria esse tipo de proteção? É você colocar uma intenção naquilo. Aquilo, uma pedra. Teoricamente, a pedra não é nada. Essa é, tá? Mas se eu pegar uma pedra ali do jardim e tal, eu acreditar que aquela pedra vai me proteger, ela está me protegendo. Porque eu estou colocando uma energia nela e ela está respondendo aquilo que eu estou acreditando. Porque não tem aquele ditado, tudo que a gente acredita acontece? E é bem por aí mesmo. Claro que tem coisas que a gente não precisa acreditar, aquilo acontece mesmo, porque no caso, essa pedra é uma granada. Para mim, a pedra granada é uma pedra de proteção, tá? Como tem a turmalina negra. A turmalina negra, ela não é só de proteção para gente, ela é de proteção para campo eletromagnético. Hoje, o que mais a gente usa? Celular, computador, televisão, tudo ondas eletromagnéticas. Essa pedra protege a gente, tá? Então, ela é assim, eu falo, é um coringa que todo mundo devia ter em casa, pelo menos uma, ou ter algum pó dela, ou ter pedaços menores, porque você pode usar para muita coisa, tá? Outra pedra que também ajuda a proteger é essa daqui, a obsidiana. A obsidiana, ela tem uma proteção muito grande, tá? E o duro que são todas negras, né? Essa daqui não. A granada, ela é meio avermelhada. O ônix também. Aí eu tenho outra, que eu esqueci de pegar ela grande para mostrar, que eu tenho aqui, que é a hematita, é outra pedra de proteção. Então, os cristais, pela sua energia, pela sua característica, ele já tem essas questões de proteção, tá? Então, eu comecei falando pelos cristais, que seriam o quê? Amuletos. Isso aqui também é um amuleto. Agora, isso aqui é feito do quê? De cobre. O cobre protege o nosso campo eletromagnético. O cobre ajuda a nos limpar, né? O cobre ajuda
N coisas no nosso campo. Que seria também um amuleto. O que mais que pode ser amuleto? Tem gente que tem medalhões, tem o olho grego, tem vários objetos que as pessoas usam como proteção. Você acreditando, ele realmente vai funcionar como proteção, tá? Outra coisa que nos ajuda a proteger são as ervas. As ervas, existem várias ervas, mas assim, algumas que eu anotei de principais, até eu tenho aqui um, um calendário assim de ervas que tem tanto para proteção, para limpeza, para N coisas que são fantásticas. Mas as principais de proteção são a arruda, né? O guiné, eucalipto. Eucalipto ajuda bastante. E ó, gente, aqui em Vinhedo tem um monte de eucalipto, é facinho de conseguir, não precisa nem comprar. Guiné a gente acha na rua. Eu sou a doida que eu vou andando, eu acho, eu preciso, eu pego, tá na rua, né? Então não tem problema. Quebra-demanda. Quebra-demanda é fantástica e ela ajuda a proteger também. Espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara. E aí, essas espadas, elas podem ser usadas tanto para gente, né, como para ambientes. Aqui nós temos espada. Além das espadas, tem as lanças. Tem espada grande, espada pequena. Nós ganhamos aqui da nossa amiga os vasinhos, eu já replantei segunda-feira. Tem as lancinhas pequenas, lanças grandes, tem decorativos. Então, são ervas que são, pelo menos a espada de São Jorge, ela é muito forte. Quem já mexeu na raiz dela pode ver. Ela gruda, até eu estava fazendo o replantio e eu falei para minha filha, você viu como essa erva é forte? Ela esparrama de um jeito as raízes que ela domina toda a terra praticamente. Se você for querer reaproveitar aquela terra para outra coisa, eu acho que você nem consegue. Porque ela é muito forte, ela vai por tudo. Então, a gente pode até usar isso como energia para nos proteger. No caso, você pode imaginar uma planta, a espada, vindo na sua frente. Imagina as raízes dela em todo você. Você está toda protegida. Se você fizer isso, ninguém chega perto, tá? De coisa ruim que eu falo. Não chega. Não chega. E muitas vezes que uma pessoa tem a intenção de chegar perto de você, você se protegeu desse jeito, ela não consegue. Ela não consegue. Ela vai chegar perto e vai se desviar. Desviou, beleza. E tem coisas, não sei se vocês sentem isso. Muitas vezes, quando a gente está protegido, você vai conversar com alguém, alguma coisa, você marca, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Quando você vai ver, você fala, tá tudo certo. O não dá certo está certo. Porque não é saudável para você aqui, tá? Essas que eu falei, principalmente o arruda, né? O arruda é fantástico. Ele capta tudo. Se deixar num ambiente, dependendo do ambiente, alguém vem com qualquer intenção, ele é o primeiro que pega, né? E aí murcha, ele doou a energia dele para não vir para a gente. Então, para ambientes, essas são fantásticas. A espada de São Jorge, né? A espada de Santa Bárbara, que muda só a corzinha dela, né? Que na volta tem o amarelo. As lanças, aqui se vocês verem na hora que vocês entram, tem lança lá em cima, tem lança aqui embaixo. A gente tem mesmo. E quando você intenciona que ela faça aquilo que você deseja, no caso, a sua proteção, a proteção do ambiente, aí é mais potente do que só ela. Ela, por si só, ela já faz. Você não precisa intencionar nada. Mas se você intenciona, o negócio cresce e melhora, tá?
Até eu ia anotar só para vocês não esquecerem e depois se vocês quiserem anotar também aí. Então seriam os amuletos, que estão aqui dentro os cristais, né? Olho grego. Tem o olho de Ísis. E tem N outros aí. E aí, depois do amuleto, tá faltando. Aí eu falei das ervas. Que são N ervas. Aí, aqui entra alguns símbolos de proteção. Que símbolos são esses? Não sei se vocês já ouviram, até eu peguei alguns símbolos aqui. Um deles que usam muito é o tal do baguá, né? Baguá de proteção. Espelho é um negócio também fantástico, né? Dependendo da recepção, você pode pôr um espelho. Tem gente que tem até no colar, aqueles espelhinhos pequenininhos. Por exemplo, por que um espelho é uma proteção? Ele bateu, volta. Bateu, voltou. É isso. Eu lembro que eu tinha até uma pimentinha que eu usava num colarzinho. Tem gente que não deixa de ser um amuleto, mas também ele é um símbolo. A pimenta, a erva pimenta, também ela é usada para várias coisas de proteção, né? E aí eu trouxe aqui, não sei se vocês conhecem, alguns símbolos de radiestesia. Esses que eu falo são um dos principais. Tem gente que tem até brinco. Minha filha acho que comprou um colarzinho. Ou Shui, né? Esse é super proteção. Você pode colocar na casa, no comércio, aonde você quiser. E até pode. Eles vendem para você colocar em colar, principalmente. Tem gente que pode usar camiseta, por que não? Ó? Imagina uma camiseta assim, que legal. As pessoas usam camiseta de tanta coisa, por que não usar uma camiseta de proteção? Dependendo do lugar que você vai, é importante. O pentagrama, não sei se vocês já ouviram falar, já viram. O pentagrama também é de proteção. Eu peguei esses que eu tinha impresso. Tem vários outros de proteção. O ON, ele é também usado de proteção. Quer ver? Eu até anotei mais. Tem algumas mandalas que as pessoas fazem de proteção, tá? E são maravilhosos para a gente se proteger das coisas, né? Aí, tem também orações. Até depois eu vou ver se eu vou até gravar essa oração. Essa oração, ela é fantástica. Eu não estava achando, daí quando eu achei, eu falei, essa é boa. Não sei se vocês já ouviram falar. Oração ao justo juiz. Vocês já ouviram falar? Essa oração, ela é para fechar o corpo. Você só imagina fechar o corpo. Fechar o corpo é você se proteger de tudo quanto é coisa que emane para você, tá? Essa é uma oração que pode ser usada. Exorcismo do poderoso Arcanjo Miguel. Não sei se vocês já ouviram falar. É fantástica, não tem nem o que falar, né? Só o nome já é super forte. Tem vários salmos, né? Um salmo 90, eu sei que é um que é usado muito para proteção, mas se vocês procurarem, tem N orações, salmos, daí vai do que você acredita, né? Quem acredita nessa linha, pode ir nessa linha. Então, por exemplo, a pessoa sabe que naquele dia vai ter alguma atividade que ela precisa estar bem, então ela vai e ela faz a oração pedindo a proteção para aquele dia todo, né?
que aí ela pode também, além de pedir a proteção, se imaginar. Tem a luz azul, depois a Liana até fala, ela imagina colocar um macacão dourado, como se fosse um capacete dourado. São coisas que você pode usar constantemente, diariamente, para se proteger. Até teve um dia que a Kátia comentou, nossa, mas eu pus isso, pus aquilo. Então tem vezes que para aquela coisa, aquilo que você usou, por exemplo, eu pus o macacão, não funcionou. Então, no outro dia eu vou tentar outra coisa. Porque até ver o que você consegue realmente se proteger ali. Tem coisas, dependendo por que existem N coisas? Porque tem vários tipos que a gente fala de invasões, né? Vários tipos de ataques que a gente pode receber. Então, quanto mais opções você souber, melhor. Por que é melhor? Porque daí você não tem só uma carta na manga, você tem 20, 30 cartas na manga. Então você fala, vou tentar essa. Não deu certo hoje. Vou tentar outra. Ou vou usar duas. Então, aí vai de cada um, né, sentir e fazer da melhor maneira possível. E aí, junto com os símbolos, já eu falei daí dos salmos, né, das orações. Existe também, para quem está conectado com questões estelares, os códigos estelares. Dos códigos, eu falo porque eu, quando comecei a me conectar, me veio vários códigos, até eu vou mostrar para vocês, e hoje eu refiz um código que sumiu, até estava contando, do nada ele sumiu, mas eu tinha ele, o primeiro, né, o original. Ele sumiu. Eu falo, como pode um negócio sumir do nada? Ele vai aparecer. Quando ele aparecer, eu mostro para vocês. O original. Mas daí eu fiz outro, que na verdade, ele, para mim, já está gravado na minha mente, ele já está gravado no meu ser, porque eu uso ele com muita frequência. Então não adianta. Quiserem sumir com ele, pode sumir. Eu faço outro. Eu imagino ele e tá tudo certo. Tá? Então eu vou até colocar aqui os códigos. O que seriam códigos? Vou mostrar. Esse foi um dos primeiros. Aquele lá, acho que não foi o primeiro. Esse foi um dos primeiros que veio para mim para proteção. Você fala, nossa, um monte de rabisco. Mas ele protege de um jeito que a gente não imagina. Tá? Esse foi um deles, né? Até eu coloquei. Este daqui foi outro. Ele até lembra um pouco um olho grego, mas não é um olho grego, porque a cor dele não tem nada do grego, né? Mas esse daqui é específico para inveja, mal olhado e coisas dessa linha de proteção, né? Então daí que tá, né? Se eu imagino um desse para uma proteção, para um trabalho energético, não vai funcionar. Porque ele é para inveja, olho gordo, mal olhado. Então, não sei se falando desse jeito vocês conseguem entender. Por que muitas vezes não deu certo um certo tipo de proteção? Porque não era para aquilo que você recebeu o ataque. É por isso. Então, muitas vezes, eu estou usando a pulseirinha, o colar, mas não está dando certo. Tem que encher o braço. Tem vezes que você vai encher o braço e não vai dar certo. Porque não é esse ataque. É um ataque maior. Não é de coisinha simples. Não é de coisinha terrena. É estelar. Estelar não vai adiantar você usar o braço.
encher o braço. Não vai adiantar você pôr as ervinhas em casa. Não vai adiantar essas coisas, querida. Sinto lhe informar, porque é algo maior. Então, para as coisas maiores, a gente tem que fazer coisas maiores. Infelizmente, não tem jeito. Esse aqui é uma outra proteção que veio no começo. É como se fosse um Merkaba, né? O Merkaba, você pode e deve se imaginar todo dia dentro dele. Ele é super proteção. E depois do Merkaba, aqui em volta, é como se fosse um. Aqui eu nem sei quantos lados tem, mas é como se fosse um dodecaedro dourado. Esse símbolo é um dos símbolos que a gente usa quando a gente faz trabalhos espirituais, coisas maiores. Se é coisa pequena, você não precisa usar isso. Mas se é coisa grande, a gente pode olhar o símbolo, se imaginar dentro dele, né? Ou mesmo, se você não tem os símbolos em mãos, você pode só se imaginar dentro dele ali. Né? Quando você olha, é mais fácil de imaginar. Mas a gente que já está há um bom tempo fazendo, você chega uma hora que você nem precisa olhar, você já sabe. Né? O negócio já acontece. Esses seriam alguns primeiros, né? Aí, esse daqui é um que veio para proteção multidimensional antes de trabalhos de curas energéticos. Esse é bem além também. Diferente do olho, dá para ver a diferença, né? De um e do outro. A esfera que pega um, né? E a esfera que pega outro. Você fala, não tem explicação. Mas aí que tá. O nosso interno sabe a explicação. Ele conhece. A gente reconhece só de olhar o símbolo. Tá? Então, os códigos, eles são para estar nos ajudando nessa questão. E até eu fiz o símbolo aqui, hoje, né, que sumiu. E eu falei, não, pode sumir. Vai sumir, eu vou fazer de novo, vai sumir. Eu faço quantas vezes precisar. Esse eu considero não só para coisas terrenas, mas espirituais, estelares também. Né? Que é como se fosse uma espada. E essa espada, ela faz coisas que a gente nem imagina. Esse é um deles que a gente usa também para esse tipo de proteção. E depois dos códigos, além dos códigos, existe também meditações. Não sei se vocês já ouviram falar. Meditações que a gente, na verdade, quem usa muito, quem faz muito esse tipo de meditação são indianos, hindus, os hindus, que você começa a trabalhar o fluxo de energia. Eu já fiz vários cursos desse tipo. E quando você começa a imaginar, a primeira coisa você trabalha a respiração. E aí você, respirando, você consegue ir ampliando a sua energia, expandindo, expandindo, e nada chega perto. Não sei se esses dias eu estava na internet e eu vi vídeos, eles fazendo assim o movimento e a coisa andando. Não sei se vocês já viram. A pessoa não encosta, ela faz assim e uma pedra rola. Isso ela está trabalhando a energia. E é isso que é feito através de meditações. São meditações já próprias para esse tipo de proteção energética. Aí essa, como você está trabalhando o seu corpo inteiro, essa daí pega daí todos os âmbitos, tanto físico, né, como espiritual, estelar, o que for. Ela te protege de toda maneira.
Tá? Então, é algo que é muito interessante e que dá para se fazer, né? Claro, não é de um dia para o outro, porque é aquele negócio, né? Qualquer tipo de meditação, dependendo do que você deseja trabalhar, você tem que ter uma constância, disciplina e ir se trabalhando. E esse tipo de meditação, né, que começa numa meditação básica, tal, e daí você vai ampliando e usando a energia, ninguém chega perto. E nesses cursos existem também como se fosse símbolos. Depois eu fui ver, meio até parecido com esse que eu fiz o primeiro, que são um monte de risco que você não sabe nada, né? Fala, o que está escrito aí? Mas que eles colocam em ambientes, eles imprimem e colocam como se fossem nessas garrafinhas que coloca como se fosse um amuleto. Não sei. Eu não sei. Mas tem vários símbolos que eles usam, que daí você, além de fazer a meditação, também eles oferecem esses símbolos para autoproteção. E assim, se for ver, a gente ficaria aqui muito tempo. Dá para desmembrar cada um. Amuleto, ervas. Dá para dar um curso só de ervas, né? Dos símbolos. Mas para vocês terem uma ideia e aguçar a curiosidade de vocês, tá? Porque não sou eu que vou falar, ó, para isso, para você, isso é melhor do que aquilo. Não, isso aí você que vai sentindo, né? Muitas vezes a gente aprende usando um, não deu certo, daí usa o outro. Você aprende na tentativa e no erro. Mas tem vezes que você consegue uma dica, né? Mas para aquela situação que você está vivendo, muitas vezes a gente acha que é simples e na verdade não é. Entendeu? E aí, se você está usando algo mais simples, você não vai conseguir o efeito desejado, né? Porque muitas vezes a pessoa ali que está conversando com você, que está teoricamente enviando energia não boa para você, ela não tem ideia que ela só é um canal de algo muito maior e mais perigoso, vamos dizer, né? E mais maléfico, vamos dizer, do que ela simples ali. Muitas vezes ela só é um instrumento para estar te desestabilizando e mexendo com você. Então, assim, o que é importante de tudo isso que eu falei hoje é a gente voltar para dentro da gente. E quando você volta para dentro de você, principalmente após uma meditação, após uma reflexão, você consegue perguntar para o seu interno hoje, o que eu preciso usar hoje? O que eu posso usar hoje para me proteger? Porque o seu interno sabe como vai ser o seu dia. A gente muitas vezes tem as programações do dia, hoje eu vou fazer isso, aquilo e tal. Mas no final você vai ver, sai tudo diferente. Muitas vezes acontece isso comigo. Mas a minha alma, ela sabe o que eu vou precisar hoje para esse dia inteiro. Então ela vai já pela manhã me ajudar faz isso. E eu sinto muito isso. Durante o dia eu vou vendo as coisas e vão vindo insights para mim. Faz isso, faz aquilo. E eu vou fazendo. Vem o insight, eu faço. E tem coisa que vem e eu falo, gente, mas por que tá vindo isso? Na hora eu não entendo, mas eu faço. Aí depois vem a explicação. Falo, nossa, precisava por causa disso, disso, disso. Né? E são coisas simples muitas vezes, mas são importantes para nós. Então, gostaria de deixar para perguntas, se alguém tem alguma dúvida, quer saber de alguma coisa. Se eu souber responder, respondo. Se não,